você com as palavras do Salmo 27, que dizem: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que possamos colocar toda a nossa vida aos cuidados de Deus, confiando de que Deus realmente está à frente de tudo. Louvemos, oremos, busquemos a Deus neste culto. Que bom que estamos aqui. Que este culto na Quaresma seja um encontro de bênção, de comunhão e de fortalecimento da nossa fé. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Que o Deus da esperança vos encha de paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar. Um simples coração e uma vontade de cantar. Um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. E o teu amor em nós será manancial. E o teu amor em nós será manancial de água boa jorrar, pra nossa sede estancar. De água boa jorrar, pra nossa sede estancar. Confessemos os nossos pecados na confiança desse poder do Espírito Santo. Querido e amado Senhor, Tu que és o nosso Deus poderoso, que nos libertas da morte e do poder do inimigo, temos
plena gratidão pelo amor a nós revelado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Reconhecemos que teu ato na cruz, ó Deus, é grandioso demais e que não merecemos tua grande misericórdia e bondade. Tu queres nos mostrar o caminho da eternidade e nós muitas vezes nos ocupamos apenas com o sono e os sonhos desta vida terrena. Pecamos e nos distanciamos de ti quando não permitimos que a tua graça brilhe sobre nós, orientando-nos. Cada um de nós, Senhor, tem muito o que colocar diante de ti. Tu conheces cada coração. Sabes tudo o que afeta o nosso relacionamento com nossos irmãos e irmãs. Queremos deixar tudo isso para trás, o que nos afasta da boa convivência com o nosso próximo e com a tua criação. Por isso clamamos: tem, Senhor, misericórdia de nós e nos perdoa. Em nome do nosso Salvador Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, é que te pedimos perdão, Senhor. Amém. Palavras de graça e misericórdia se encontram em 2 Coríntios 5, versículo 21. Lá está escrito: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Se cremos nestas palavras, assim será. Quando celebramos, queremos reafirmar o encontro com Deus. Mas neste encontro, jamais somos abstraídas ou abstraídos do mundo e da sua realidade. Por isso, coloquemos nas mãos de Deus as dores das pessoas que clamam por ajuda e por justiça. Neste culto, segundo domingo da Quaresma, clamamos de modo muito particular pelas dores de todas as pessoas que muito diretamente sofrem com a guerra no leste da Europa. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Porque Deus nos perdoa, nos dá a nova vida continuamente. Porque Deus ouve os nossos clamores pelo mundo que sofre. Oremos. Deus de amor, nosso Salvador benigno, Espírito Santo, animador da nossa fé, louvamos-te porque teu agir nas nossas vidas nos torna teus filhos e tuas filhas. Obrigada por tua graça que nos transforma. Obrigada pela tua luz que nos guia. Obrigada pelo teu perdão, salvação e promessa de vida eterna. Obrigada porque tu não tens limites para agir em nosso benefício. Tu é que nos concedes o privilégio de crer em ti
e de nos firmarmos em tuas fortes, poderosas e ao mesmo tempo doces mãos. Pedimos-te, fortalece-nos a cada dia com a tua palavra. Fala ao nosso coração também hoje, neste culto. Derrama teu Santo Espírito e age em nós, através de nós, no ouvir e meditar da tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Graça e paz da parte de Deus, Deus Criador, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nesse período que vivemos agora, a Quaresma, sempre de novo somos convidadas e convidados a refletir sobre os caminhos de Jesus que culminaram na cruz. Caminhos esses que foram cheios de dificuldades, dúvidas, sofrimento e até mesmo certa decepção com os seus mais próximos amigos e amigas. O texto da pregação de hoje fala sobre uma dessas decepções enfrentadas por Jesus Cristo. O texto da pregação de hoje fala sobre uma profunda tristeza de Jesus, o Salvador. Ouçamos o texto em Lucas, capítulo 13, versículos 31 até 35. Lucas 13, 31 a 35. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: "Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo."
Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Até aqui o texto bíblico. Querida irmã, meu querido irmão em Cristo Jesus, entre as diversas possibilidades de reflexão que este texto em Lucas nos oferece, seguimos uma que pode ser intitulada O Lamento de Jesus por Jerusalém. Baseado na fala de Jesus, nos últimos versículos que nós lemos, onde está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o povo, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. O lamento de Jesus vai muito além da pena, do dó ou tristeza para a cidade do templo. É muito mais. É um grito doloroso, um gemido que rasga o seu espírito. Jesus ama profundamente Jerusalém e vê com dor e mesmo com um certo desamparo como aquela cidade, que é a cidade de referência tão importante, o centro cultico do seu povo, como aquela cidade se voltou contra Deus, como abandonou a justiça e esqueceu o amor. Diante de tal realidade, Jesus chora, Jesus lamenta. Para a nossa reflexão de hoje, é importante que, de certo modo, Jerusalém somos todos e todas nós. Podemos entender a raiva de Jesus com a situação de Jerusalém. E é possível que frases julgadoras saiam de nossos lábios, dizendo: eles merecem, eles se afastaram de Deus, na verdade são um povo rebelde. Mas se chegamos a pensar e até mesmo julgar dessa forma, é bom ficarmos atentos. Se aquele povo merecia, o que acontece a nós? O que esse texto tem a ver conosco em nossos dias? Será que muitas vezes não estamos, até mesmo como comunidade, ou pessoalmente, indo pelo mesmo caminho daquele povo rebelde? Se Jesus andasse por nossas cidades, o que diria diante da situação em nossas ruas? Como Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, reagiria às ações das igrejas e de seus líderes e membros diante da situação que vivemos nas ruas? Diante disso, será que nós não estamos sendo apressados ou ansiosos em julgar? Jerusalém, somos
todas e todos nós. A hipocrisia também fez ninhos em nossa sociedade, diferentemente daquele aconchego protetor e caloroso de Jesus, que se coloca em paralelo a uma galinha que acolhe os seus pintinhos sob as suas asas. Há ninhos de hipocrisia em nossa sociedade. Há lugares, há ninhos de mentiras, há ninhos de maledicência. E há lugares onde esses ninhos de maldade cresceram tanto que até mesmo acontecem guerras. A injustiça graça por nossas ruas, anda solta pelas ruas. A dor, choro, solidão, pobreza absurda, e nossos olhos e ouvidos, muitas vezes, se fecham diante disso. E Jesus, pois, chora por nós, em vista do que está acontecendo em nossas ruas, em vista do que está acontecendo no mundo. Jesus chora e lamenta. Ele chora quando vê homens e mulheres procurando por restos de comida entre as lixeiras e ruas da cidade. Porque faz muito tempo em que um salário capaz de alimentar a sua família, a família destes homens e mulheres, não entra em sua casa. Enquanto isso, em muitos lugares, em festas, em restaurantes, supermercados, lanchonetes, joga-se comida fora, sem fazer o devido reaproveitamento ou partilha. Jesus chora quando vê crianças e jovens que estão nas ruas e praças da cidade, quando deveriam estar em escolas ou instituições de acolhimento, instituições educativas. Crianças e jovens que vemos tão desencantados com o futuro que os espera, que não têm incentivo para qualquer esforço no presente. E ninguém que passa por eles ousa dizer-lhes qualquer coisa. Jesus chora pelas imoralidades, pelos exageros, pelas situações de desespero que levam pessoas a ter que tirar de outros para poder sobreviver. Jesus chora pelos hospitais que não têm condições de cuidar de todas as pessoas doentes. Jesus chora quando vê a justiça sendo substituída pela caridade vaidosa e o direito sendo substituído pela piedade. Sim, irmãos e irmãs, Jesus chora por nossa cidade, chora por seus habitantes, chora pelas dores desse mundo. As lágrimas de Jesus, porém, devem ser nossas lágrimas. Sentir nas profundezas do nosso ser, do nosso corpo, no mais profundo de nós, a mesma dor daqueles que passam fome, daqueles que são expulsos de sua casa, daqueles que não têm futuro de esperança, é parte da nossa vida de fé. Aliás, jamais será a mesma dor, porque aquelas pessoas carregam dor no corpo. É algo muito concreto que nós apenas podemos imaginar. Pois quem de nós passa fome? Quem de nós não tem teto ou esperança de futuro? Nós devemos nos sentir escandalizados pelo egoísmo de tanta gente poderosa que poderia, mas não quer mudar a situação em que vivemos. Jesus foi ao extremo com seu amor e cuidado, ao extremo da perseguição e morte cruel na cruz. Nós não, mesmo que quiséssemos, não chegaríamos nem perto desse extremo. Somos muito frágeis e, de fato, só Deus.
mas temos esse Deus Jesus como parâmetro para nos impulsionar, para nos colocar olhares e ouvidos atentos, corações abertos à nossa sociedade. A nossa responsabilidade é cuidar da nossa Jerusalém, a saber, as nossas famílias, a nossa comunidade, as nossas cidades. Também vale lembrar que a imagem da galinha com os pintinhos protegidos sob suas asas é a forma como Deus se coloca para nos proteger e cuidar. Cuidar de nossas famílias, de nossos grupos sociais, de nossas cidades, de nossa comunidade. Isso também é parte do cuidado e proteção de Deus para conosco. Porém, há um chamado. Participamos desse cuidado. Neste domingo em que nossa comunidade realiza sua Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Eletiva, que trará para a comunidade um novo grupo dirigente neste final de semana, podemos dizer que nós estamos nos permitindo ser protegidos por Deus, que Deus é de fato, nós testemunhamos e dizemos ao mundo que Deus é de fato o nosso protetor e que queremos, a partir deste amor e proteção, fazer a nossa parte no cuidado com a comunidade. Encerro a nossa reflexão neste segundo domingo da Quaresma, em que meditamos sobre o lamento e o choro de Jesus, com uma bênção franciscana que diz: que Deus te abençoe com desconforto diante de respostas fáceis, meias verdades, diante de relações superficiais, para que você seja capaz de ir fundo em seu coração. Que Deus te abençoe com indignação diante da injustiça, opressão e exploração das pessoas, para que você possa trabalhar por justiça, liberdade e paz verdadeira. Que Deus te abençoe com lágrimas, para despejá-las por aqueles que sofrem de dor, rejeição, fome e guerra, para que você seja capaz de estender sua mão, confortar e transformar dores em alegria. E que Deus te abençoe com loucura suficiente para acreditar que você pode fazer diferença neste mundo, para que você possa fazer o que outras proclamam que é impossível. Confessemos a Deus a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor,
contigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Eu te agradeço por poder agradecer. Alguns avisos importantes também por este nosso canal no YouTube. Os cultos na Igreja da Paz, Igreja da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, em Belo Horizonte, acontecem presencialmente todos os domingos às 10 horas da manhã. A Igreja da Paz se localiza na Rua Dona Salvadora, número 37, no bairro Serra, em Belo Horizonte. Nós temos uma cultura de cultos ecumênicos, abertos também a visitas. Quem desejar visitar a Igreja da Paz está plenamente convidado, domingo às 10 horas, todo domingo. Também, nos domingos às 10 horas, acontece o culto das crianças. Portanto, nenhuma criança precisará ficar segregada em casa sem poder vir também desenvolver a sua vida contemplativa, a sua vida celebrativa em nossa igreja. O outro aviso é de que nós estamos precisando fortalecer o caixa financeiro da comunidade. A nossa comunidade tem muitas tarefas a cumprir, ainda mais neste tempo pós-pandemia, quase que podemos dizer pós-pandemia. A maior parte, a grande maioria da nossa comunidade, das pessoas de nossa comunidade, tomaram a vacina, estão tomando as doses de reforço e estão perfeitamente aptas a vir para os cultos, mas também para os trabalhos de nossos grupos. Também para um tempo de visitação e fortalecimento, rearticulação da vida comunitária. Para isso, é preciso sim contribuir financeiramente. E nós sabemos que Deus ama quem partilha, Deus ama quem destina recursos com alegria. Também, não por último, queremos orar. Quem está em casa é convidado a orar pela Assembleia Geral Ordinária que acontece em nossa igreja neste domingo. Também destinando bons votos, todas as boas preces na direção da nova diretoria que assume a caminhada ou a linha de frente da caminhada de nossa comunidade. Assim, neste momento, encaminhamos ao nosso amado Deus a nossa oração de intercessão. Querido e amado Deus, como comunidade cristã, aprendemos de Jesus a apresentar a Deus com forte clamor nossas orações e súplicas. Neste culto, intercedemos pelas lideranças da igreja e do mundo e pelas situações e pessoas que necessitam tanto de nossas orações. Intercedemos pelas pessoas que sofrem diretamente com a guerra, havendo tanta morte e tanta destruição.
Intercedemos também pelo nosso povo, que já experimenta inúmeras situações decorrentes de uma guerra em outra parte do planeta, mas que aqui nos chegam, problemas que invadem o nosso dia a dia. Intercedemos, ó Deus, pelas crianças e mulheres. Na semana que passou, celebramos o Dia Internacional da Mulher e há tanta desigualdade ainda em nosso mundo. Nós dirigimos as nossas orações ao Teu coração, pedindo-te, escuta-nos. E nós também, em conjunto, oramos a oração que Jesus nos ensinou e que resume sabiamente todos os nossos pedidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus. Que a chama do Espírito Santo aqueça o teu coração, para que ames, para que possas amar o teu próximo. Que a chama do Espírito Santo ilumine o teu caminho, para que vivas a verdade. Que a chama do Espírito Santo se eleve dentro de ti, para que clames por liberdade. Que a chama do Espírito Santo nos reúna a todos, todas, para que proclamemos a existência de Deus. Assim que a bênção do Trino Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, esteja sobre todas e todos vocês, acompanhando-os hoje e sempre. Amém. O nosso compromisso como pessoas cristãs não termina neste culto. O nosso compromisso não termina quando passamos do canal YouTube para algum outro lugar. Ele continua, o nosso compromisso cristão continua no serviço, na oração, na consolação e no amor que prestamos ao mundo no nosso dia a dia. Deus, assim, nos envia com o seu Santo Espírito, na confiança de que Deus conosco caminha. Nós vamos em paz e servimos a este Deus da vida com alegria. Tenham uma semana muito abençoada. Bênçãos virão sobre ti.